Livros do Caralho, um interlúdio de Livros da Pizza. Um podcast de Bruno Henriques e Sérgio Duarte. Eu não sei nada de tudo. Está a gravar. Está a gravar? Então vamos lá. Olá, bem-vindos a um episódio dos bons de Livros da Pizza, porque falamos de livros que nós consideramos bons. Não significa que são. Não porque o nosso julgamento normalmente é sofrível. Vá. Não significa. Eu não sei se tu se tens curiosidade quando estás a começar a ler um livro ou quando acabas, de ir ao Goodreads ver as reviews desse livro. Não tenho essa. Eu sou um gajo muito antigo nisso. É? Sou. Eu não preciso de tecnologia para ler livros, sabes? Pai, eu tenho essa curiosidade, por acaso. Mas o que é que tu vais fazer ao Goodreads? Eu antes de ler um livro não quero ir, não quero ser condicionado. Mas depois, naquela refletir sobre o que aconteceu no livro e tal, eu gosto de ir lá ver o que é que as pessoas pensaram. E então encontras, geralmente as reviews são positivas, porque acho que há uma pessoa que se dá o trabalho de escrever sobre um livro, à partida gostou. Mas é óbvio que tem sempre negativas, porque hoje em dia as pessoas dão opinião sobre tudo e tem de estar lá. Mas eu tenho curiosidade, às vezes. E óbvio que nem sempre concordo, mas ajuda a pensar no livro. Ok. Sim. Opa, eu faço isso... Lá está, já sou influenciado quando é para marcar hotéis ou para ir jantar em sítios, em cidades que eu não conheço. Que uma pessoa vai ao TripAdvisor e vai ao Booking e acabas por ser influenciado pela pontuação e a pontuação é dada por clientes, não é? Agora, livros não, mas lá está. Também pelo facto de, quando eu me tornei leitor, não havia Goodreads. E o facto de ter adquirido tantos livros ao longo deste tempo, uma pessoa vai relacionando um livro ou outro, um autor, ou vai lendo sobre autores que serão... Eu muitas vezes sou pré-condicionado quando são autores que eu não conheço, que já li no Jornal de Letras ou já li na revista Ler que este autor é fixe e sou pré-condicionado assim. Mas de resto não. E tento não ser agora, até para não querer ler autores que não tenho em casa, porque tenho demasiados livros em casa por ler. Pois. Eu no outro dia acabei de ler Comecei e acabei de ler, é um livro muito pequeno, A Abelha na Chuva, do Carlos de Oliveira. Sim. E, gostei bastante. E, fiz uma pesquisa no Google e apareceu-me, por acaso, um documentário da RTP sobre o livro. Sim. Meia hora. E não existia filme? Existe um filme também. Yeah. Aliás, o documentário tem várias cenas de filme. O realizador, o Fernando Lopes, fala a atriz que interpretou uma das personagens, a Laura Sobral. E eu gostei dessa reflexão, porque foi, olha, li o livro, agora vou ouvir o que é que se diz sobre o livro. E acho... Eu tenho um em casa, eu acho que já falei disto, mas tenho um em casa que é o livro que se chama Os Romances de António Lobo Antunes, da Maria Alzira Seixo. E o que eu fazia antigamente, eu quando comprei esse livro, acabava de ler um livro do Lobo Antunes e ia ler o que ela tinha escrito sobre esse livro para ver o que é que ela tinha achado, para ver se batia certo com o que eu tinha achado. É o único que fiz isso. Ok. Às vezes, se calhar, era para ver se eu tinha percebido. Vamos então ao livro que eu decidi apresentar. Então vamos lá. É a minha vez de falar sobre um livro que eu considero bom e é o Piranesi, de Susanna Clarke. Que eu conheço zero. Mas nunca ouvi falar. Nunca ouviste falar? Nunca viste na livraria? Não. Pronto. Olha, a Susanna Clarke é uma autora de fantasia. Ela há uns anos escreveu o Jonathan Strange e o Sr. Norrell. Esse nome sim. Pronto. Era aquela capa preta, não é? Sim. Pronto, eu já falo sobre esse livro a seguir. E o Piranesi... eu não vou falar muito sobre o que é o Piranesi. Não vais ficar a saber muito. Eu se visse isso, deixa-me dizer-te só uma coisa. Eu se visse isso, Susanna Clarke, Piranesi... eu ficava na dúvida qual é que era o autor, qual é que era o título do livro. Yeah. Porque eu lia na boa o livro do Piranesi, chamado Susanna Clarke. O Piranesi era um escultor, ou o que era, um artista qualquer renascentista. Mas eu não vou dizer muito, porque eu acho que a piada deste livro é o puzzle em si. É uma pessoa entrar no livro e ir percebendo sobre o que é que aquilo é. E aquilo é um indivíduo que está num sítio, numa casa, entre aspas,
uma casa aparentemente infinita, com vários andares, várias estátuas, e ele tem a vida dele, a rotina dele, tem a contagem do tempo dele, que é específica dele, não conhece o ano de 92, 93, 94, nem sei porque comecei na década de 90, mas pronto, não tem nada a ver, mas tem a contagem do ano específica àquele sítio. Nós não sabemos porque é que ele está lá. Ok. E pronto, é essa descoberta. Vamos descobrindo a casa, vamos descobrindo as razões porque se ele está lá sozinho, se não está, qual é a função dele. É um livro surpreendente nesse aspecto. Okay. Lê-se muito rapidamente, é uma coisa simples e é uma história muito, muito bem feita e mesmo muito interessante. Eu tinha a ideia que por exemplo, quando saiu o outro, é Jonathan Strange... É completamente diferente deste. Que lá está, era outro livro que eu diria, será que o livro é do autor Jonathan Strange e que se chama Susannah Clarke? Ela tem esta coisa de confundir logo. E eu lembro-me de, lá está aí, de ler que esse livro era um sucesso brutal internacional, mas em Portugal não tinha sido assim tão grande. Esse livro teve uma grande operação de marketing para divulgar. E surgiu na altura em que o Harry Potter estava na moda. Ok. E é uma espécie de história alternativa passada em Inglaterra durante as guerras napoleónicas. Sim. E em que existe magia. Pronto. Okay. E tanto o Jonathan Strange como o Sr. Norrell são mágicos. E o livro é um pastiche de vários estilos, desde Jane Austen, desde o gótico, o cómico. Tu leste esse, foi? Li e adorei na altura. E é um livro que ele se calhar é enorme, mas era daqueles que me dava vontade de reler porque eu gostei tanto e lembro muito pouco. Okay. Tem montes de notas de rodapé, criou toda uma série de um background académico para a magia, toda uma história mágica de background que está em notas de rodapé. É um livro muito fixe. Existe uma série, eu nunca vi, não sei se é boa. E é um livro tão complexo, tão grande, com vários estilos, com vários piscares de olhos a vários autores ingleses do século XIX, uma paródia à Inglaterra vitoriana. O livro tem uma parte em que se passa em Portugal. Ele vem a Portugal, o mágico, ajudar os ingleses a derrotar os franceses. E tem isso parece quase o livro Cândido, não é? Do Voltaire, em que o Sr. Pangloss vai viajando por vários sítios e um deles passa por Portugal durante o terremoto. Aliás, foi o terremoto que inspirou esse livro, não foi? Pronto, é fixe o livro. E eu fui à Wikipédia antes do episódio, foi a preparação que eu fiz. Foste à Wikipédia? Dei-me esse trabalho. E ela, a autora, a Susannah Clarke, ela só tem estes 2 livros. E ela teve fatiga crónica. Queria escrever uma sequela, estava a preparar uma sequela para o Jonathan Strange e o Sr. Norrell. E tendo em conta a complexidade do primeiro, em termos de preparação e de escrita e de background, ela teve um burnout e desistiu de escrever, ou pelo menos suspendeu a escrita desse livro e passou para o Piranesi, que era um livro, um conceito que ela tinha na cabeça dela, mas de mais fácil execução. Uau, mas mesmo assim criou um puzzle, não é? Criou um puzzle, sim. Então o conceito do livro é esse, que é, tu não sabes... Não sei o que é que ele está lá a fazer. E os capítulos vão avançando e vais levantando o véu do que está a acontecer. É isso? Tu não sabes para onde é que aquilo vai. É surpreendente? Para mim é, mas para mim isso não é importante, porque eu vejo muita gente, lá está, reviews do Goodreads, que as pessoas analisam o livro, gostei muito, mas o final estragou tudo. E eu acho isso, resumir o livro ao final, para mim é redutor. Pois. Porque o final, muitas vezes, é aquele clichê, quando é viagem. Chegas ao final, não precisa de ser um final perfeito e espetacular, que te faça... O que é que achas disso? Porque a mim irrita-me essa mentalidade, quer em relação a séries, quer tudo... Vou-te falar disso, depois quero-te fazer uma pergunta. Lembra-te que eu te quero fazer uma pergunta. Não sei, há livros que eu gosto de finais de revelação. Eu lembro-me quando li aqueles do Stieg Larsson. Atenção, o Piranesi tem isso. Ok. E a mim surpreendeu, mas é possível que não surpreenda muitas pessoas, ou que as pessoas digam, já estava à espera que é isto. Pronto, mas o que eu acho fixe, eu acho que às vezes o que o leitor, vamos dizer assim, retira do livro, e eu acho que é negativo fazer isto,
se ao longo do livro vai pensando sobre o livro, quando não está a ler o livro, está a pensar sobre o livro e está a pensar, mas o que é que será? O que é que poderá ser? Quem é que terá sido? Etc, etc. E se no final nós levantamos não sei quantas hipóteses e uma das hipóteses está correta, acho que não devemos ficar desiludidos, devemos ficar contentes por, ok, uma das hipóteses que eu levantei está certo. Está certo, é um bocadinho como aquela ideia da malta que cria uma impressão sobre as pessoas e de repente se cria uma má impressão sobre as pessoas e as pessoas cometem um erro, nós dizemos, já sabia, já estava a desconfiar. Esquecem-se todas as vezes que se enganaram, não é? Sim. E é um bocadinho como estares a ler um livro e se levantaste 5 hipóteses sobre o final e acertaste, quer dizer que 4 das tuas hipóteses estavam erradas. Sim. E acho que é mais fixe este levantamento de hipóteses e o fazer-nos pensar para onde é que isto vai. Eu acho que vai para ali, ou poderá ir para ali, ou poderá ir para acolá. Um dos livros que tu aconselhaste aqui, que foi logo, se não me engano, o teu primeiro livro, o Nunca Me Deixes, do Ishiguro. Eu dei por mim a pensar que sociedade é esta? À medida que estava a ler o livro, que sociedade é esta? E fui levantando algumas hipóteses e uma delas acertei. Mas não fiquei desiludido por ter acertado. Que é, olha, nem sabia que conseguia adivinhar isto. Mas levantei várias hipóteses do que é que aquilo poderia ser. E eu acho que isso é fixe. É um bocadinho como a desilusão no final do Lost, não é? Por exemplo. Quem viu o Lost. Tu foste levantando tantas hipóteses. Eu lembro de ter discussões de café com amigos que andavam a ver o Lost e fizemos tantas discussões sobre aquilo, que uma das... Eu cheguei a ler um livro sobre aquilo que era a filosofia segundo o Lost. Mas isso não explicava o plot, ou explicava. O quê? A filosofia segundo o Lost era daqueles livros que aproveitava o Lost para te ensinar a filosofia. Não, mas eles iam... O facto de cada personagem ter o nome de um filósofo, quais é que eram os dilemas interiores deles, ou seja, dava ali outras camadas à série que eu achava fixe, e eu não fiquei desiludido. Eu sou daqueles que não fiquei. Eu Lost... E se calhar perdeu-se isso com o streaming. Os episódios saem todos de uma vez e tu não tens esse tempo para digerir. O esperar semana a semana por episódio. E um ano, depois aí deixar um final de temporada com um... Sim, como é que se diz? Um cliffhanger. E tu pensas, e agora só daqui a um ano é que eu vou perceber o que é que aconteceu. Yeah. Mas eu Lost, eu cheguei a um ponto em que eu vi o episódio no dia em que saía nos Estados Unidos. Yeah. Não legalmente, obviamente. E mal dava o episódio e havia teorias para fóruns. Sim. E já havia pessoal a analisar aquilo e a ver os easter eggs e coisas assim. Foi a primeira vez. Coisas que eu nunca fiz com Marvel e com Star Wars, que é, tu viste que ele estava vestido como um samurai do espaço que aparece num episódio dos bonecos e fogo, isso nunca me... Gosto muito de Marvel e de Star Wars, mas não ao ponto de querer saber essas coisas. No Lost que também tinha essa cena. Sim. Lá está, se calhar é uma cena mas a determinada altura o pessoal ficou-se demasiado no final. E eu achava que o final vai ser sempre um underwhelming. Claro. Porque eles querem alimentar um fenómeno durante várias temporadas e vão criando mistério dentro de mistério, dentro de mistério, dentro de mistério. Vais ficar sempre desiludido. Não podes olhar para o final como isto, quando chegar ao final a minha cabeça vai explodir. Sim. Dificilmente acontece. Sim. Daí o final de Sopranos ter sido super inteligente. Foi sim. Tal. Sim. E as teorias que foram criadas... Quem percebe, quem não percebe, que veja a série e que veja. Mas a quantidade de teorias que há sobre o final de Sopranos. Voltando aos livros. Eu tanto gosto de finais surpreendentes, quando os livros pedem isso. Sim. Como gosto, lembro-me de há uns 2 anos estar a ler, os Buddenbrook, do Thomas Mann, em que aquilo é gerações de uma família que vais vendo a decadência de uma certa burguesia, mas que o final é um contínuo, isto é, a família vai continuar a existir, mas tu ficas a pensar, como é que será? Tu tens uma decadência em uma família, a família continuará a decair, mas fica em suspense, eles continuaram a viver depois do livro. Eu acho isso também fixe, quando isso acontece, que é a vida continua. Yeah. Gosto desse tipo de finais. A pergunta que eu te ia fazer, que tu disseste uma coisa há pouco, é o facto de tu teres lido um livro que gostaste muito, mas esqueceste o livro. Isso acontece-te? Sim, acontece. A mim acontece-me imenso. Os meus livros preferidos, se calhar...
Se for preciso, não me lembro de nomes de algumas personagens, não me lembro já de parte do enredo, lembro do sentimento que fiquei depois de ter lido o livro. Mas isso é fixe, dá-te uma oportunidade de voltares a ler. Pois é isso. Por exemplo, eu vou voltar a ler aquele que é um dos meus livros preferidos de sempre, se calhar o preferido. Se tivesse de escolher um sequer era esse, é o 100 Anos de Solidão. Ah, vais reler? Sim, e eu não sei se viste. Ainda me lembro do dia em que o meu pai levou a ver. Mas tu já viste que vai haver uma série Netflix? Não sei se quer ver. O trailer está fixe. Ah, é? É, mas eu também não sei se quer ver. Não sei se me de que nacionalidade essa série? É mesmo colombiana, acho. Ok. Então se calhar. E é... Pá, não, o trailer está fixe, aquilo. E tem essa frase. Tem lá em termos esse livro é incrível. Tu já releste algum livro que gostaste? Eu reli um recentemente até aqui. O que diz mulher. Sim. Já reli 3, acho eu. Eu já reli vários, pá. Eu quando era miúdo e eu andava obcecado com Harry Potter. Ok. Leste várias vezes? Li várias vezes. Ok. Os primeiros, os últimos já nem tanto. O primeiro livro, eu li-o quando andava no 9º ano. Foi mais ou menos quando ele saiu em Portugal. Yeah. E o primeiro, o segundo e o terceiro saíram assim, rapidamente. Sim. Porque já tinham sido editados, não era no estrangeiro. E eu li-os todos, fiquei obcecado com aquilo, como muita gente da minha geração, da tua se quer nem tanto. Não. Mas muita gente da minha geração ficou obcecada com aquilo, só que entre o hiato entre o terceiro e o quarto, foi muito tempo. E então eu durante esse tempo todo li várias vezes. Ok. E que engraçado. Na altura havia isso. Hoje já não tenho tanto essa coisa de reler. É muita coisa também, não é? Sair e tu pensares, eu reler um livro implica que tenha aqui 300 que ainda não li. Mas, por exemplo, este Jonathan Strange e Sr. Norrell, que eu sei que gostei na altura, posso reler e ficar desiludido. Yeah. Mas eu sei que gostei na altura e sei que não sei nada, já não me lembro de nada daquilo. Okay. À partida é uma aposta segura, porque sei que em princípio vou gostar. Portanto, eu vou-te só dizer os 3 para terminarmos. Sim. Os Coxos Dançam Sozinhos, do José Prata, que eu gostei muito, que é um policial cómico português, e já falámos aqui desse livro. O Crime e Castigo reli. Releste esse? Reli, porque queria... A desculpa que eu arranjei foi deixa-me ler noutra tradução. Que eu li a primeira numa tradução francesa, que era em 2 volumes, da Europa à América, e depois comecei a ler na tradução de Relógio d'Água, mas não estava a gostar, e eu tinha a da Presença. E então reli na Presença. E reli do Tolstói A Morte de Ivan Ilitch. Okay. Não foi o Guerra e Paz. Então, eu reli outros. Mas é fixe. É fixe. Uma pessoa fica velha, começa a esquecer-se mais. E pode chegar a uma essa altura... redescoberta não era o Fernando Pessoa que tinha a frase sobre o livro do Dickens, não é? Dos cadernos de Pickwick, a dizer que a única pena que tem é de não poder voltar a sentir o que sentiu quando leu a primeira vez os cadernos de Pickwick. O Jonathan Strange e o Sr. Norrell, sim, também vai buscar muito a Dickens. Faz aí um pastiche de vários autores ingleses clássicos. E recomendo também. Piranesi é um livro fixe, leve e surpreendente, e com... Eu como não quero ir muito pelo enredo para não fazer spoiler, mas tem questões filosóficas interessantes sobre aquilo o que é que faz de uma pessoa aquela pessoa e não outra. É fixe isso. Gosto dessa reflexão. Portanto, está apresentado. Fica a dica. Vamos então, para a semana já sabem. Ui, volta ao ódio. Volta ao ódio. Não é poesia desta vez, infelizmente. Não, mas... Que eu gostava de voltar a passar pela experiência de ler poemas. Opa, não é poesia, mas podemos dizer que é pueril? Sim. Ok. Livros do Caralho. Um interlúdio de Livros da Pizza. Um podcast de Bruno Henriques e Sérgio Duarte. Esta música não é royalty free, é da autoria de Saint Mike. Um agradecimento especial à VFM por nos permitir gravar nos seus estúdios e com o seu equipamento que não é da pizza.